Durante a gestação, o nosso corpo, o corpo da mulher, acaba passando por muitas mudanças e uma delas é o aumento do risco de desenvolver a tal da doença hemorroidária. Mas por que será que isso acontece? O primeiro ponto, então, é o aumento da pressão que o próprio útero, aquele barrigão, vai fazendo ali na região pélvica, aumentando a pressão nos vasos sanguíneos daquela região, podendo causar a dilatação desses vasos hemorroidários, gerando uma doença hemorroidária. Segundo ponto, alterações hormonais. A prostaglandina, que está aumentada aí durante uma gestação, faz o relaxamento da parede desses vasos sanguíneos, deixando ele mais propício para essa dilatação que acontece na doença hemorroidária. Em terceiro lugar, a alteração do hábito intestinal. Então, muitas gestantes sofrem em algum período da gestação, principalmente com o intestino mais preso, o que aumenta ainda mais a pressão na hora de evacuar, com um esforço muito intenso, sendo então mais um fator de risco para a gente desenvolver essa doença hemorroidária durante a gestação. Doutora, e o parto normal tem alguma influência nessa doença hemorroidária? Sim, gente, acaba que o trabalho de parto, ele aumenta muito a pressão ali na região, principalmente no período expulsivo de um parto normal. Então pode piorar, agravar uma crise hemorroidária ou gerar uma doença hemorroidária naquele momento. Mas o que eu preciso que vocês entendam, hemorroida não contraindica o parto normal. A minha dica que fica é o seguinte: acompanha certinho com seu obstetra e com um proctologista durante toda a gestação para saber como lidar com esse problema e principalmente como te ajudar no pós-parto. A boa notícia é que na maior parte dos casos essa doença hemorroidária tende a melhorar ou a regredir completamente após o parto. Mas não é uma regra. Algumas pacientes podem sim ficar com algum desconforto, às vezes um excesso de pele na região, que pode gerar desconforto estético, dificuldade de higiene, coceira, entre outras dificuldades e sintomas. E é claro que eu vou deixar algumas dicas para você evitar ou amenizar o desconforto se você já estiver aí numa crise, certo? Então, higiene adequada. Tira o papel higiênico, usa só água, sabonete neutro e toalha macia para limpar. Hidratação. Nada funciona sem água, principalmente o seu intestino, e durante uma gestação, pior ainda. Uma dieta equilibrada com bastante fibra para ajudar a formação desse bolo fecal e essa evacuação de qualidade, e evitar esforços evacuatórios. Não fica lá no vaso sanitário sentada por horas fazendo muito esforço, aumentando assim ainda mais a pressão lá na pelve. E se você já está aí com crise, passando algum desconforto, não sabe o que fazer, uma dica valiosa é banho de assento com água morna. Óbvio, se o barrigão permitir que você sente numa bacia ou numa banheira e faça a imersão do bumbum numa água morna para fazer o relaxamento da musculatura, melhorando na dor e no inchaço da região.